Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Podcast Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes, um dos seus apresentadores, e eu estou ao lado do segundo melhor apresentador da Paraíba. Só atrás de você, né, Léo? Não, só atrás... Só atrás de você. Não, só atrás de outra pessoa que não seja eu. Eu sou o terceiro. Atrás de você, eu sou pior que você. Eu sou o segundo, rapaz. Não, então eu sou você é o primeiro. Não, eu sou o terceiro. Não, rapaz, que é isso, meu querido. Rapaz, Léo, sempre um prazer dividir essa mesa com você, né? Mais um podcast Mais Fute, que particularmente desta vez a gente vem trazer, assim, algo muito mais específico do que nos últimos episódios, porque a gente vinha falando muito também de futebol paraibano, mas dessa vez também a gente vai expandir um pouco mais os horizontes para outros estaduais, não é isso? Exatamente. Primeiramente, a gente vai falar, obviamente, do que tá acontecendo com o 13. Claro. O que tá acontecendo com o 13, Ramon? O que é que tá acontecendo com o 13 é que o 13, ele tá naquela fase... avassaladora. Como avassaladora. diria Vitor... Como que é o nome daquele cara lá daquele lá que fica... Sou foda. Boa, ei, eu não lembro o nome dele, mas é... Avassalador. Um cara interessante. Esculacho seu amante. Bem lembrado, essa aí faz antiga. Vitinho o foda. É esse mesmo, é Vitinho foda. Exatamente. Sou foda. É esse mesmo, rapaz. Exatamente. Bem lembrado. Grande ícone ali dos anos 2010, 2009, por ali, né? É um ícone mesmo. Um ícone, né? Grande cantor da música popular brasileira. Né? Sim, igual a Gretchen. Exato, igual a Gretchen. Quem sabe, sabe. Então, mas a gente tem que falar dessa fase do 13. O 13 que venceu o Botafogo. Eu ia falar que deu uma pisa no Belo, mas a pisa quem levou foi, na verdade, foi o Campinense, né? O Campinense tomou 3-0 do seu maior rival. Olha, os dois jogos não foram goleadas. Na minha opinião, goleada é depois que faz 4 gols. Mas assim, pelo contexto, pelo jogo, pelo domínio, foi um esculacho. Então, foi um esculacho. O 13 tirou onda demais contra os seus maiores rivais. E assim, chega para essa reta final do Paraibano, nesse quadrangular final, né? Essas semifinais do Paraibano. Rapaz, assim, favoritaço. Acho que não tem ninguém que não esteja colocando o 13 nesse momento como favorito ao título do Campeonato Paraibano 2024. Queria mandar um abraço também pra torcida do 13 que invadiu... Torcida do 13 invadiu as o Instagram sociais do Podcast Mais Fute, se mostrou presente. Ai, rapaz. Aqui estamos fazendo esse programa pra vocês e também muito conteúdo bacana aqui, ó. @Podcast Mais Fute. Se você não segue, segue lá. Tanto no TikTok, agora tem o embleminha do TikTok, que tem que respeitar o TikTok, ó. TikTok e Instagram, @Podcast Mais Fute, bombando. Invista o seu dinheiro lá. Perfeito. E a gente não sabe como? Peça o Pix. A moedinha, né? Peça o Pix, fala assim, meu líder, e o seu Pix? Pode mandar uma DM que a gente responde na hora. E eu gosto do Pix, viu? Quem não gosta, Maria, viu? É um negócio bom. Mas também vamos falar sobre a situação dos outros times do Paraibano, né? Vamos ver aí como é que tá a situação do Belo. Belo que ainda não sabe o que é vencer, com o Moacir Júnior no comando. Vamos fazer uma análise individual de cada um dos times, dos 10 times. Obviamente vamos dar mais destaque para o 13, que foi o líder da competição, vive um momento extraordinário. Sobrou. Vamos falar, obviamente, de Serra Branca, Botafogo, Souza, que vão fazer as semifinais. Isso. Mas calma lá. A prévia das semifinais ainda vai acontecer. Isso. Porque ainda vamos ter um outro programa até lá. Prepare-se, viu? A gente vai carimbar. Não é, Ramon? Os finalistas, né? A gente vai carimbar os finalistas. Perfeito. Carimbar, porque o Podcast Mais Fute só acerta. Exato. Podcast Mais... Nunca na história dessa indústria vital aconteceu algo desse tipo, né? Jamais. Jamais. De errar uma previsão, jamais. Nunca. De fazer com que um time que tá indo bem... Não, jamais. E mal... Não. Então... Nunca vi isso acontecer aqui. Nós vamos cravar na semana que vem. Então não perca, viu? Ative as notificações aqui. E também, obviamente, vamos falar das outras equipes. Vamos falar de Nacional de Pato, CSP. CSP que fez uma grande campanha esse ano. Vamos falar de todo mundo aqui. E também, Ramon Araújo, vamos falar dos outros estaduais. Sim. Vamos falar de alguns times. A gente teve algumas surpresas incríveis nesse último fim de semana. Nova Iguaçu eliminando o Vasco. Novo Horizontino eliminando São Paulo. A gente vai falar principalmente dessas duas equipes, mas também de alguns outros cenários aqui pelo Brasil. Então, não perca aqui, meu amigo. Ó, tá tudo aqui na minutagem, na descrição. Tudo bonitinho, os capítulos.
Tanto a parte do 13, tanto a parte dos outros times paraibanos, quanto a parte dos outros estaduais. Tá tudo aí bonitinho, então é só clicar. E se você não conhece o podcast Mais Fute, podcast Mais Fute fala de futebol de uma maneira altíssima, nível elevado e de uma maneira muito simples, muito agradável, muito divertida, não é, Ramon? Exatamente. E com toda a irreverência dos seus apresentadores, né? Maravilhoso. E claro, né, também trazendo conteúdo de muita qualidade que você pode acompanhar tanto no YouTube da Mais TV, youtube.com/maistv. Exatamente, como também no nosso canal lá no Spotify. Você encontra o podcast Mais Fute no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music. Você encontra também no Deezer, onde você procurar assim, plataforma de podcast, você vai encontrar o podcast Mais Fute, porque nós somos os desbravadores de plataformas aí de podcast. O podcast Mais Fute é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora! Vamos começar falando dele, do 13. O Galo. O Galo da Borborema que está, eu até coloquei aqui, inabalável, impiedoso e cruel. Cruel! E por quê, meus amigos? O 13 acumulou agora 7 vitórias nos últimos 9 jogos de Campeonato Paraibano. Porque se a gente pegar todos os jogos do Campeonato Paraibano, o 13 começou com derrotas para o Nacional de Patos e para o Serra Branca nas rodadas 2 e 1. Depois, meu amigo, foi só vitória. Venceu, teve jogos que venceu e convenceu. Jogos como, por exemplo, do São Paulo Cristal, venceu por 3-1. Tomou o gol no São Paulo Cristal ali no finalzinho, mas já tinha feito 3-0. Venceu o Pombal por 3-0, uma partida muito superior da equipe treziana. Bateu agora Botafogo da Paraíba e Campinense em 2 clássicos e venceu muito bem. Venceu também, eu não diria com tanta tranquilidade, mas foi um jogo também que se mostrou muito forte contra o Souza jogando no Marizão. Então o 13 mostrou muita capacidade contra essas equipes, mostrou futebol e tá mostrando também resultados. Então essa equipe, meu amigo, tá vindo muito forte para essa semifinal. É como alguns gostam de dizer, né? Dá para sentir o dedo do William Di Mattia nesse time, né? Sim, nossa, não só todos. Dá para sentir. E é um trabalho aqui, primeiramente, que começa da gestão. É preciso elogiar essa gestão do 13, a gestão do presidente Arthur Bolinha, porque mantém um projeto vencedor, né? O William Di Mattia foi o campeão com o 13 em 2023. Conseguiu manter o treinador para 2024 para dar continuidade ao trabalho. Houve uma reformulação no elenco, novas peças chegaram, mas ainda é um 13 muito competitivo, com jogadores de extrema qualidade e se reforçando ainda mais, como exemplo do reforço que foi anunciado essa semana, o Wanderson, que foi o destaque do Pombal nesse campeonato paraibano. 22 anos só. Jogador novo, com muita qualidade técnica, né, Léo? E é bom destacar, Ramon, que o 13 tem uma linha ideológica de contratações. As contratações do 13 são sempre muito voltadas aos jogadores jovens, aqueles jogadores que mostram muito potencial. Obviamente não são todas as contratações, até porque todo elenco precisa de peças mais experientes para que eles possam ajudar, inclusive, os jovens a se desenvolverem mais. Mas a equipe é basicamente recheada por jovens. A gente teve o caso agora do Wanderson, contratado, 22 anos. Mas a gente tem vários jogadores do 13. O Will Viana, temos agora o Thiaguinho, que veio de empréstimo do Flamengo. É artilheiro, inclusive, do campeonato. Artilheiro do Campeonato Paraibano. Isso é uma visão de mercado muito bom. Isso é uma visão de construção de elenco muito interessante. E isso é um planejamento que vem sendo construído não só pela diretoria, mas também pelo comandante William Di Mattia, que eu acredito, Ramon, só permaneceu no cargo porque ele percebeu que tinha um planejamento, um projeto qualificado para que ele pudesse e para que fizesse sentido ele ficar meses e meses sem nenhum trabalho. Porque o 13 parou o campeonato, parou a temporada 2023 em abril, quando conquistou o Campeonato Paraibano. Agora, depois de... Quais são as contas aqui? Eu perdi as contas. De abril para... Abril para janeiro. 9 meses, né? Isso. Uma criança depois
o William Di Mattia voltou a treinar. Então ele ficou 9 meses parado porque ele acreditou num projeto. E isso é bom a gente ressaltar. E o 13 mostra, não só na última temporada, como na retrasada também, onde a equipe estava se reformulando, estava tentando voltar ao estilo, ao sucesso de 2020, né? Teve um ano de 2021 meio conturbado ali, teve Copa do Nordeste, teve Campeonato Paraibano. O Campinense vivia um momento muito bom naquela época e é sempre muito complicado quando um rival está muito bem, isso requer ainda mais poder. 2022 foi um ano de tentativa de reconstrução, mas também não conseguiu ter esse sucesso. Aí 2023 veio com uma missão muito forte, com uma necessidade de conseguir. E conseguiu. Conseguiu voltar um pouquinho a essa característica que as pessoas estavam tão acostumadas. Foi campeão paraibano em 2023 e agora está conseguindo ser ainda melhor em 2024. Por quê? Conseguiu a primeira colocação e ainda vive uma maratona de jogos. Exatamente. Conseguindo, inclusive, administrar isso, né? Não perdendo foco em nenhum momento, que a equipe deixou bastante clara desde o início do ano, que era o paraibano. O 13 focado desde o início do ano em ser bicampeão paraibano. Isso a gente escutava do Arthur Bolinha, isso a gente escutava do William Di Mattia, isso escutávamos dos atletas da equipe do 13, porque o foco era muito bem estabelecido. Apesar de ter a Copa do Nordeste, ter Copa do Brasil, existia um foco principal no 13 no ano, e este foco está sendo cumprido. Uma coisa que a gente até falava, né, que no início do ano, as duas derrotas do 13, no início do campeonato, em sequência, para o Serra Branca e o Nacional de Patos, ofuscavam a qualidade que a equipe tinha. A equipe do 13 é uma equipe com extremo potencial. Claro, como todas as equipes, precisa de alguns reforços, principalmente para a disputa de um campeonato brasileiro de Série D, que a gente sabe que é muito complicado, mas que tinha jogadores com muito potenciais, e a gente está vendo isso acontecendo. A partida contra o Botafogo, que foi aqui no estádio Almeidão, domínio total do 13. Se o Botafogo conseguiu jogar em algum determinado jogo, não conseguiu ser sequer perigoso para a equipe do 13. O 13 com... um ponto que Léo até destacou no vídeo que ele postou no Instagram, 13 com a capacidade de virar o jogo, né? Uma equipe que está com a bola no lado esquerdo do campo e aí atravessa o jogo para o lado direito para conseguir ter mais espaço. Ligações diretas com o Igor Rayan acionando os pontas da equipe do 13, pontas com extrema capacidade no 1 para 1, com uma finalização muito boa. Tiaguinho, que é o artilheiro do campeonato paraibano, também ajudando demais no ataque, porque é um trio, não tem jogadores altos no ataque do 13, mas são jogadores móvel, né? Muito que se articulam muito, eles trocam de posição. Você vê às vezes o Tiaguinho construindo da ponta esquerda, o Will Viana caindo mais pelo meio, e assim você vai também vendo o outro... Xande. O Xande também, camisa 11, um craque de bola. E aí, enfim, você tem o Gui Campana ali fazendo toda a articulação no meio de campo. Edmundo fica também, craque de bola. Uma quadratura, né? Exato. É uma equipe que você vê variações táticas, você vê uma equipe com a capacidade de construção de jogo, uma equipe que consegue entregar muito e que dá muito sufoco para a equipe adversária. O time adversário, com toda essa movimentação, às vezes se confunde bastante. E é uma equipe que consegue explorar muito bem os espaços que tem dentro de campo. Então, quando a gente olha para todo o contexto do 13, a gente vê que não é só porque está ganhando no momento, mas a gente vê que é uma construção de uma equipe que vem conseguindo crescer a cada jogo que se passa. E eu falava nisso, o 13 ele vai crescer ao longo do campeonato. E aí cresceu tanto que chegou para essa reta final como franco favorito. Você não tem nenhuma equipe hoje, dentro dessas 4 que se classificaram, que consegue manter a constância que o 13 manteve no campeonato desde a 3ª rodada para cá. E falando de tática, é bom ressaltar a mente do William Di Mattia, porque a gente vê o 13 uma equipe que consegue tanto atacar, tanto ter a bola e conseguir oferecer perigos na troca de passe, na construção de jogadas, na criação de jogadas pela ponta, pelo meio, transição. Essa equipe, ela consegue tanto atacar quanto se defender quando for preciso. Essa equipe consegue se fechar, armar uma defesa muito forte e explorar os contra-ataques. A gente viu isso principalmente no jogo contra o Botafogo. Por quê? A equipe do 13, no primeiro tempo, muitos momentos o jogo ficou bastante ali um pouco equilibrado, o Botafogo tentava, mas o 13 tinha basicamente o domínio daquela partida.
Obviamente o Botafogo tentava em alguns momentos chegar à frente, ter um pouco mais de qualidade, mas no geral o 13 conseguia mais rodar a bola, conseguia mais criar os espaços, conseguia chegar mais próximo à grande área. No segundo tempo, principalmente depois do primeiro gol do 13, a gente viu a equipe do Galo muito mais capaz de explorar os contra-ataques nessa partida contra o Botafogo. A gente viu uma equipe que dava mais a bola pro Botafogo e saía nos contra-ataques. Não à toa que foi assim que saiu o segundo gol da partida, que basicamente acabou. E poderia ter acontecido mais, viu? Eita, quase derrubei. E poderia ter acontecido mais vezes, porque o 13 teve muitas oportunidades de fazer o terceiro, de fazer o quarto. Teve uma bola na trave do Edmundo, tô lembrando aqui que ele bateu de fora da área. Meu Deus do céu, que a bola entra. Exatamente. E essa equipe mostra muita consistência tática. E isso é fruto de um trabalho de longo prazo do William Di Mattia, de uma construção de elenco que já vem a partir do que ele acredita. E é por isso que é tão difícil, Ramon, um treinador que assumiu o cargo no meio da temporada conseguir fazer com que essa equipe se adapte ao seu estilo. Porque muitas vezes esses jogadores não são de preferência do treinador. Porque uma equipe que se preze a montar um elenco precisa montar esse elenco em consonância com o que o treinador acredita. Perfeito, perfeito. É o que acontece com o 13. É por isso que a equipe, depois de um começo ruim, via-se muito, a gente até tinha comentado no jogo contra o Serra Branca, o quanto o Serra Branca fisicamente estava se impondo. E aí o 13 foi evoluindo. O jogo contra o Nacional de Patos já foi muito melhor. Depois a equipe não focou totalmente na Copa do Nordeste, continuou completamente presente no Campeonato Paraibano. Não se deixou focar. E aí é um ponto que a gente precisa também destacar. Outras questões que fazem do 13 ser essa equipe que chega favorita nessa reta final. Você tem um time que, dentro de casa, não sabe o que é perder. É uma equipe que venceu todos os jogos que disputou no Campeonato Paraibano dentro de casa, diante do seu torcedor. Um outro ponto positivo, e aí que a gente até já destacou no nosso Instagram, mas que reforça os números que a gente vê, né? Maior média de público, maior bilheteria, isso é um ponto importante, tá? O preço do ingresso lá em Campina Grande é muito mais caro que o preço do ingresso, por exemplo, aqui no Almeidão ou no interior do estado também. A meia é R$30. E aí a social, né, que é pra todo mundo, é R$50. Aqui o Botafogo tem ingressos de 30, né, reais. Que às vezes sai por 15, às vezes sai por 20, enfim. No sol, isso. Isso. E aí pronto, e a gente vai olhar isso direitinho. A torcida do 13 vem realmente fazendo uma festa, assim, parabenizar demais a torcida do 13, assim, porque realmente tem apoiado o time e a gente vê que a equipe correspondente de campo, quando você tem essa junção, torcedor e equipe, o resultado é esse, essa beleza que a gente tem visto nas partidas do 13, da equipe encantando dentro de campo e o torcedor também fazendo uma festa do lado de fora. E uma coisa que eu acho que eu preciso destacar aqui é que, claro, e só fazer esse comentário aqui, que a gente não deseja que aconteça coisas como aconteceu na partida contra o Botafogo ou contra o Campinense, que são as confusões fora do estádio, que é confronto de torcida, que isso de forma nenhuma vai engrandecer em nada o espetáculo. Muito pelo contrário, só prejudica. Inclusive, tem pedido, se eu não me engano, é da Polícia Militar, o Ministério Público, para que as organizadas sejam banidas dos estádios, pô. Isso só prejudica o espetáculo do futebol paraibano. Então, pedir, inclusive, se existir algum torcedor do 13, Campinense, Botafogo, Souza, Nacional de Patos, enfim, qualquer outra das equipes que estejam nos assistindo, mas que pare com essa burrice de querer prejudicar realmente assim o futebol paraibano, com essa besteira de estar com confronto, briga, confusão, bomba, nada disso. Isso aí só vai diminuir o espetáculo. E que as organizadas também sejam firmes na hora de controlar também essas pessoas que buscam a violência, né? Porque a gente sabe que não são todos os torcedores organizados, uniformizados, que vão brigar, que vão tentar entrar em conflito com o outro. Então é isso que a gente ressalta, né? Ter um maior controle. A gente pede a punição desses torcedores. O que a gente não quer é que o torcedor comum, torcedor da paz, vamos colocar assim, não fique prejudicado. Ou deixe de ir pro estádio por conta desse tipo de coisa. Exatamente. E eu queria fazer um comentário até meio polêmico. A gente, Ramon,
a gente vive também num cenário onde que os clubes mesmo fazem provocações. E, na minha opinião, eu acho que as provocações deveriam ser ali centralizadas entre os torcedores. Para mim, instituição nenhuma tinha que fazer apologia a um certo tipo de brincadeira com o outro. Ai, mas é o futebol que não sei o que lá. Deixa isso pra torcida. A torcida não vai fazer? Na minha visão, você não... O torcedor... Sabe um exemplo? É, por exemplo, o Botafogo nas redes sociais colocar 12 mais 1. É, por exemplo, a torcida do 13 ou o mascote da equipe ficarem colocando lá o caixão do Campinense. Na minha visão, isso pertence à torcida, não pertence à instituição. Essa é a minha visão. Eu acho que se a gente quer dar um passo para acabar com a violência, a gente tem que diminuir a própria expressão da instituição sobre a outra torcida, sobre o rival. E por quê? Porque isso é um baita argumento para a violência. E inflama também, né, Léo? Acaba inflamando, até mesmo o ódio e tudo mais. Acaba acontecendo isso. E é pior, eu diria, do que o torcedor, porque assim... Quando você vê o próprio time zoando isso, imagina no argumento. Ué, por que eu sou culpado de causar violência, sendo que o próprio clube tá promovendo isso? E, obviamente, essa provocação não é sinônimo de que vai gerar violência. Mas o fato de ser uma instituição... Isso acaba tendo um peso muito maior do que se fosse, por exemplo... Um torcedor ou uma torcida. Pra mim, a torcida tem que ter isso mesmo. No jogo lá, Botafogo e 13, a gente viu lá a torcida se degladiando. Pois é. Gritando, falando assim, se provocando. É isso, tem que ter isso mesmo. Mas a instituição, aí já é um ponto que eu não concordo. E é um ponto legal, viu, Léo? Você ter levantado. Eu acho interessante demais. Até mesmo podemos pensar depois de um episódio de podcast para a gente discutir sobre esse envolvimento, né? Das instituições em si nesse tipo de provocação. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Ai, Ramon Araújo. Vamos falar agora das equipes paraibanas, do Campeonato Paraibano, cada uma individualmente, análise individual, seguindo, obviamente, a classificação. Então vamos começar, obviamente, pela equipe do Serra Branca. Serra Branca que, na sua opinião, Ramon, quero saber de você. Você acreditava no Serra Branca? Eu acreditava no Serra Branca, não pensei que, claro, ia terminar na segunda colocação do campeonato, mas... Posso confessar pra você? Eu não acreditava. Eu acreditava desde o início. Eu não acreditava porque, assim, eu sabia que o investimento era muito bom, mas eu via que o Serra Branca talvez enfrentasse muitas dificuldades por ser a primeira temporada, assim, com investimento muito alto. A gente teve um campeonato passado de quase rebaixamento. Então eu acreditei que o Serra Branca ia enfrentar algumas dores. Errado sou eu. Então, o que me levou a acreditar no Serra Branca e não ir pela forma como você acabou pensando, Léo, foi a seriedade do trabalho que nos foi mostrado na estreia do Campeonato Paraibano. Depois da estreia. Depois da estreia. Assim, porque existia todo aquele comentário tal nos bastidores, enfim, da questão do investimento. Mas eu não tinha noção ainda do que era esse investimento. Eu escutei alguns nomes que tinham sido contratados, mas o que tinha me chamado mais atenção até então tinha sido o quê? Tinha sido o nome de Raniel Ribeiro como o treinador do Serra Branca. E aí quando a gente vê a partida contra o 13, a gente vê a qualidade dos jogadores que estão na equipe do Serra Branca, a gente vê o futebol que a equipe apresentou, capacidade de construção, enfim, a seriedade realmente do trabalho. A gente entrevistou o presidente Alexandre e a gente pôde ver ali a seriedade do trabalho que existe no Serra Branca e sobre a questão de pressão, até mesmo se os jogadores sentiam essa pressão pela questão do investimento, mas toda uma seriedade nos foi mostrada, uma tranquilidade por parte da comissão, e isso me levou a acreditar que a equipe estaria entre os 4, até porque a gente tinha, desde o início do campeonato, um Campinense cheio de tumulto nos bastidores. A gente tinha, por exemplo,
A equipe de São Paulo Cristal também, uma equipe muito desorganizada esse ano, muito diferente do ano passado, principalmente pela mudança de administração no clube. Não tinha notícias ou informações sobre o Pombal ainda, apenas que era a primeira vez que ia estar disputando a primeira divisão. Então, uma série de fatores me levou a crer que tudo estava propício para que o Serra Branca brigasse por uma das vagas e que conseguisse isso. E eu acho que naturalmente acabou acontecendo, até porque outras equipes foram caindo muito de rendimento ao longo do campeonato, né? O Souza começou o campeonato muito mal, o Nacional de Patos, depois de ter começado muito bem, teve uma derrocada. Então, tudo isso contribuiu bastante para que o Serra Branca conseguisse essa vaga dentro dos 4 que vão estar disputando aí o título do Campeonato Paraibano. Pela primeira vez na sua história, né? Exatamente. Jovem história. O Serra Branca é uma equipe ali de 2021, se eu não me engano. Exato. Né? Tem pouco tempo de existência. Pouquíssimo tempo. E conquistou muitas coisas nesse pouco tempo, né? Foi já campeão da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Já conseguiu classificação para a Copinha, ganhando o Campeonato Paraibano ali das categorias de base. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No primeiro ano que disputou o Campeonato Paraibano na primeira divisão, conseguiu se manter na primeira divisão, que eu acho que isso talvez é o grande desafio para toda a equipe que disputa pela primeira vez, é conseguir se manter na primeira divisão, coisa que, por exemplo, o Pombal conseguiu esse ano até então. Né? Que a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Atlético de Cajazeiras. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Atlético de Cajazeiras. Mas é isso. Mas exatamente, o Serra Branca mostrou que tem um projeto muito forte, né? Isso. Que não é só as estrelas, né? Uhum. Safadão, Natanzinho, todo mundo ali, chão de avião. Até o Zico foi para lá no Jogo das Estrelas, com o Hulk. Enfim, muita gente apareceu ali no Serra Branca. Então, vou até falar sobre isso, porque eu acreditava que talvez fosse até muita mídia sobre isso, né? Mas eu vi e prestei muita atenção que o trabalho está sendo feito corretamente. Os jogadores do Serra Branca são jogadores de muita qualidade, são jogadores que também tiveram algum momento de história, como o próprio Marcelo Toscano, jogadores que tiveram mais aparições por aí, como o Anderson Paraíba, também jogadores como o Nemo. Então, teve jogador... Memo, né? Memo. Nemo estão procurando ele até agora. Estamos procurando. O Memo, um grande jogador ali no meio campo do Serra Branca, é uma equipe que mostra muita capacidade e também muito talento. Não é recheado de jovens, né? O time titular já tem alguns figurões, mas é uma equipe que precisa, né? Eu acho que esses jogadores mais velhos servem para o contexto da equipe, que é fazer valer a pena o investimento, fazer valer a pena esse momento. E essa equipe precisa, de um boom agora. Não, a equipe precisa crescer e evoluir e criar essa cultura. Eu acho que é muito mais importante agora para o Serra Branca desenvolver o projeto e chamar o público para os jogos no Amigão, criar essa cultura. Né? É bom ressaltar que a equipe precisa se aproximar mais da sua cidade Serra Branca. Isso. Porque o CT fica em Campina Grande, a equipe joga em Campina Grande. Eu quero ver mais a equipe valorizar a cidade onde carrega o nome. Né? Porque a gente vive numa Paraíba onde muitas equipes, muitos dirigentes se aproveitam das cidades para simplesmente ganhar um investimento aqui. É o caso até mesmo do São Paulo Cristal, Exato. Que ficava em Cruz do Espírito Santo porque era melhor. Quando deixou de ser melhor, saiu. E o que a gente quer ver, Ramon, é equipes que valorizem mais o seu espaço. Exato. Só 2 pontos que eu acho interessante. No caso do Serra Branca, já escutei falar sobre isso. O pessoal comenta que existe uma construção de um estádio. Lá se eu não me engano, se não é na cidade, é tipo um distrito próximo à cidade. Mas enfim, que é o que permitirá, por exemplo, o Serra Branca, não sei se já no ano que vem, estar jogando muito mais perto da sua torcida. Bom. E uma outra equipe que eu acho que poderia estar explorando um pouco mais isso, e eu espero que estejam já pensando nesse tipo de coisa, é o Pombal. Eu acho que o Pombal ele perdeu, por exemplo, a oportunidade de ganhar mais jogos nesse Campeonato Paraibano porque não teve a oportunidade de jogar perto do seu torcedor. Os jogos do Pombal geralmente eram mais em Patos, em Souza, do que perto do seu torcedor. A gente sabe que não é tão longe, mas também acaba sendo uma viagenzinha que é necessário, precisa ser feita pelo torcedor. Então, são 2 pontos que eu acho que ajudariam muito mais essas equipes. O Serra Branca também
é uma equipe que ainda é nova, ela precisa criar uma cultura, obviamente. Então, é muito importante ter jogos próximos da sua torcida. O Serra Branca teve um dos... se eu não me engano, o Serra Branca foi uma das equipes que teve piores números, assim, em questão de público, de renda. Sim. Então, a gente sabe... Por exemplo, o 13 faturou mais de R$500 mil em bilheteria. Isso é um valor que, cara... é imprescindível no futebol. Se a gente olhar equipes até mesmo no âmbito nacional, como Palmeiras, Flamengo, essas equipes faturam dezenas de milhões de reais com as suas torcidas. Então é fundamental você criar essa cultura. Isso. E eu digo isso pro Serra Branca, principalmente agora que o Serra Branca vai enfrentar jogos da semifinal, vai ter Botafogo, para colocar a gente nesse estádio. Isso. Convocar a torcida, baixar o preço, que é muito importante. E também fazer com que crie essa cultura. Porque vai que o Serra Branca chega numa Série D. É importante demais ter a torcida ao seu lado numa campanha tão assim complicada como é a Série D. E é bom ressaltar também a palavra do técnico Raniel Ribeiro, que está sendo uma desses nomes que está carregando o Serra Branca para essa nova etapa, para esse novo cenário. Vamos ouvir a opinião dele, ou a visão dele sobre essa classificação do Serra Branca. O Serra, as conquistas... Um errinho aí técnico. Acontece. A gente consegue botar agora, Marcelo Gomes? Vamos ver se o nosso queridíssimo Raniel Ribeiro consegue falar. O Serra, as conquistas que ele está tendo agora são inéditas, mas era esperado por tudo que se tem no entorno do Serra. É um time extremamente organizado, um time que tem propósito, que tem objetivo, que a diretoria, junto com todo o staff, toda a comissão técnica, todos os funcionários e jogadores pensam numa única direção. Então não é novidade por tudo que está se construindo dentro do Serra. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, né, de estar sendo um dos caras que estão sendo favorecidos por causa desses resultados inéditos, né? Mas o processo é bem em cima disso, em cima de um processo de uma organização muito grande que se tem dentro do clube. Tá certo aí o nosso queridíssimo Raniel Ribeiro. Vamos avançando pra gente também não ficar o dia todo aqui. Falar um pouquinho de Botafogo da Paraíba. Acho que a gente não precisa se estender muito, o Ramon, porque a gente já falou muito de Botafogo ao longo de toda essa temporada, mas é bom ressaltar uma questão do Botafogo. Agora é preciso ter paciência com o Moacir Júnior. Não adianta, porque se você confiou e se você acreditava no trabalho do Moacir Júnior, é preciso agora dar tempo para ele desenvolver. Não adianta nada a equipe do Botafogo sofrer um revés aqui no Campeonato Paraibano, ter dificuldades e não conseguir avançar na Copa do Nordeste e demitir o treinador para a campanha da Série C. Não adianta nada, porque vai vir outro treinador, uma outra visão. Então, vamos acreditar no potencial. Até porque a equipe precisa de uma renovação para a Série C, mas eu te afirmo o seguinte: a equipe não é de todo fraca. Muita gente quer culpar os jogadores, quer culpar que o elenco... Ai, gente, mas todo mundo sabia que o elenco era fraco. Não, a gente não sabia que o elenco era fraco. A gente sabia que a capacidade que o Christian de Souza conseguia dessa equipe era muito acima das expectativas, mas isso não configurava que o elenco era fraco. Tinha muitos jogadores ali que se mostravam decisivos. O Kiko se mostrou decisivo por muito tempo. O Bruno Mota se tornou uma peça muito interessante no ataque. O Jean Silva, o próprio Dudu se mostraram jogadores efetivos. Agora que está tudo ruindo, a culpa é dos jogadores. Eu não compro essa narrativa, não. Na minha opinião, a questão do Botafogo é que desmontou o elenco, quer dizer, se desmontou a comissão técnica, se desmontou esse planejamento que tinha desde o começo da temporada e ficou ruim. Não é culpa do elenco. Obviamente, o elenco precisa de peças de reformulação. E isso naturalmente ia acontecer. E por quê? Porque o time via se fortificar para a Série C. Até porque muitos estaduais já teriam terminado e muitos jogadores que jogaram Paulista, Carioca iam se debandar aqui para Paraíba, para outros times que jogam Série C e Série D. Era um processo natural, mas agora dizer que o elenco é fraco até para paraibano,
Nada disso. Eu vou falar aqui algumas informações que eu tive ontem quando eu estive lá na coletiva de imprensa. Informações. Do Botafogo. Aparentemente, assim, o que deixou entre linhas, né, o Fausto Momenti na coletiva, foi de que o Moacir Júnior, muito provavelmente, ele continua no cargo, independentemente aí de um resultado negativo no Paraibano. Aparentemente, nós não sabemos como é que vai ser isso na prática, principalmente diante da cobrança do torcedor. Mas algumas coisas que ele deixou bastante claro e evidente. Ninguém está contente com o que está acontecendo. A equipe, o treinador Moacir Júnior, por exemplo, ele não está conseguindo treinar a equipe regularmente por conta da sequência de jogos. Então a equipe chega para descansar um jogo, ele não consegue sequer dar um treino, basicamente a equipe já tem que viajar no outro dia para poder estar disputando os jogos. E era algo que eles já sabiam na hora de ter demitido o treinador. Exatamente. Isso é uma coisa que ficou claro ontem na coletiva. Outra coisa que também ficou clara, isso aí é preocupante, os jogadores estão correndo menos. Isso o GPS está acusando que os jogadores estão correndo menos quilômetros do que nos outros jogos com o Cristiano de Souza. E isso pode gerar no torcedor a dúvida de que será que os jogadores não estão se esforçando como antes? E isso é uma coisa complicada. Outro ponto de vista aí que eu preciso trazer, também da coletiva de ontem, o Botafogo trouxe 2 novos reforços, né? Renier, zagueiro que estava no Remo, já é experiente, 34 anos. Chega no momento onde o Douglas, zagueiro, se lesiona novamente. E outro jogador que também foi anunciado foi Varley, filho do jogador Varley, que é ídolo do Botafogo e que estava se destacando, estava sendo destaque do Joinville no Campeonato Catarinense. Então é um cara que eu acho que pode contribuir com esse meio de campo do Botafogo, que nas últimas partidas pouco tem feito, né? Então um setor do campo da equipe do Botafogo que precisa de reforços. Só que de maneira geral é importante a gente lembrar uma coisa, tá? O time que estava ganhando, que estava conseguindo os resultados difíceis pelo Botafogo é o mesmo time, tá? Os mesmos jogadores estão ali. Então é preciso prestar atenção nisso. E outro detalhe, Kiko não tem tido oportunidades com o Moacir. Então é preciso ver isso também, porque era um dos caras que estava decidindo para o Botafogo e não tem jogado. Então é um outro ponto, uma outra crítica e que é preciso ser visto. Vamos avançando aqui, vamos falar agora de Souza. O Souza, agora que conseguiu a 4ª colocação, depois de um empate, o empate foi suficiente contra o Pombal na última rodada e garantiu a 4ª vaga para a próxima fase. O Souza é uma questão interessante, porque o Souza, obviamente, não vive a mesma temporada que viveu no ano passado. Foram 6 pontos de diferença, da temporada passada. A equipe viveu uma turbulência com um início de ano difícil, eliminação da Copa do Nordeste. Contra o adversário, viu que não imprimia muita dificuldade, que era o ABC. E também teve dificuldades nas primeiras rodadas, perdeu para o CSP, perdeu para o Nacional de Patos, venceu o Serra Branca, mas num jogo muito complicado. Enfim, a equipe teve muitas dificuldades. Com agora o professor Paulo César Chardong, conseguiu reencontrar um futebol mais qualificado, resultados, né? Porque o futebol do Souza sempre foi interessante. E o Paulo César conseguiu dar sequência. É interessante ver também que essa equipe teve uma diferença muito grande do próprio Renatinho Potiguar, porque o Renatinho Potiguar era um treinador de muita mente ofensiva. A equipe do Souza não se deixava por levar, era sempre no ataque. Paulo César Chardong já tem uma mentalidade um pouco diferente. Ele já consegue equilibrar mais essa equipe. Então a gente vê em muitos momentos o Souza recuando essa equipe. Mas, enfim, obviamente teve a Copa do Brasil, que o Souza conseguiu se mostrar muito efetivo, vencendo Cruzeiro e Petrolina, e agora vai ter jogos da 3ª fase. Mas o foco do Souza, o Souza agora ele precisa mostrar que consegue bater de frente contra as equipes grandes. É bom ressaltar que não venceu o 13, não venceu o Botafogo e venceu o Serra Branca. Mas agora o adversário é o 13, que vive uma grande fase. Será que o Souza consegue bater de frente com o 13? E é algo que deixa muito a desejar, principalmente porque a equipe não conseguiu bater o Pombal em casa.
Então, essa questão do Souza fica muito em aberto. Eu até queria puxar aqui a fala do Paulo César Chardong, que respondeu às vaias da após o jogo contra o Pombal. Vamos ouvir. Faltou tempo para nós descansar. O jogador não é máquina. Tá todo mundo muito cansado. Tô orgulhoso dos jogadores. Eu cheguei aqui, o time era 9º colocado. Tá classificado a torcida vaiana, que acha que não foi bom. Bom se não tivesse classificado. Tá classificado. Tem que estar aplaudindo esses jogadores. 10 dias, 4 jogos. 2 dias e meio de recuperação. Não existe. Não existe. Por mais que você roda jogador, você troca jogador, não há uma recuperação. Agora sim. Agora temos 8 dias para o primeiro jogo da semifinal. Agora nós temos tempo para trabalhar, para descansar, para nos reinventar para o campeonato. E aí sim, aí agora nós temos que dar tudo. Próximo jogo pode cobrar, é diferente. O jogo aqui hoje, empate era nosso. Controlamos o jogo, tivemos o primeiro tempo muito melhor, o segundo tempo igual. Na reta final agora optamos pelo contra-ataque, perdemos um monte de bons contra-ataques por tomar decisão ruim. Não matamos e no final os caras continuaram jogando do mesmo jeito, concentrados, acabaram achando empate. Vou falar o que é demérito do adversário, que jogamos a partida ruim. Não jogamos. Agora não há tempo de descansar, jogador na máquina. O torcedor tem que estar aplaudindo esse grupo. Pra mim, assim, só elogiar aí o comentário do Chardong, até mesmo porque realmente o Souza vem numa sequência muito grande, conseguiu essa classificação que pra muitos, em determinado momento do campeonato, parecia impossível já, né? Porque o time vinha muito ruim, mas conseguiu a classificação que é a mais importante. E assim, agora vai ter tempo pra trabalhar pro jogo que vai ser contra o 13, uma equipe que é preciso lembrar, né? Na Copa do Brasil fez grandes partidas e que isso também pode retornar nas partidas que serão contra o 13 decisivas aí para o Campeonato Paraibano. Agora comentando sobre as outras equipes, né? Em sequência, CSP, que acabou aí na 5ª colocação. Que campeonato do CSP, né, Léo? O CSP, que é um trabalho de base, o investimento é baixíssimo, não chega nem a se comparar com os 4 que estavam lá na frente ou com alguns que estavam atrás, e conseguiu fazer um brilhante campeonato. E todo ano a gente vê um CSP que sempre tenta beliscar aquela vaga, que sempre incomoda os times grandes, mas a questão que fica do CSP é a gente sempre quer ver mais, né? Fica essa sensação, esse gostinho de quero mais. E realmente, a gente quer ver mais do CSP. A gente espera que um dia o CSP consiga, de fato, bater de frente contra essas equipes, consiga que o investimento cresça, que o trabalho de base evolua, para que tenha mais frutos na equipe. A gente vê uma equipe que tem muito potencial, uma equipe que, eu diria, que já tem uma estética, já tem uma cultura já definida. Eu acho que falta para o CSP esse solavanco, né? Diversos jogadores interessantes, jogadores como Emerson, como o próprio Mano Walter. Grande Mano Walter. Grande Natalício. Jogadores assim que realmente responderam e que formaram essa equipe e conseguiram dar um avanço para a equipe aí nesse campeonato. O que a gente quer ver realmente é um CSP forte. Então, a gente espera que no próximo campeonato ou nos próximos campeonatos o CSP consiga evoluir desse salto que a gente tanto espera. Vamos agora falando... Eu vou pular aqui o Atlético Cajazeiras, vou deixar por último porque a questão é mais específica. Mas falando do Campinense, uma das grandes decepções do campeonato, porque era de se esperar que o Campinense viesse forte para tentar conseguir o calendário para o ano que vem. Fica mais um ano sem calendário. Uma campanha, de certa forma, vou dizer, patética do Campinense, porque as partidas que eram mais importantes a equipe não conseguiu corresponder. Venceu alguns jogozinhos que, teoricamente, seriam obrigações. E, no fim das contas, o final do campeonato do Campinense foi o grande... Acho que o grande resumo, né, do que foi, assim, a cereja do bolo. Que foi perder para o maior rival de maneira humilhante. Gestão completamente perdida, não tem trabalho do Francisco Diá, que não se justificou nem a contratação, nem a permanência. Obviamente, acho muito difícil ele permanecer. Um trabalho, assim, contratação de jogadores que não surtiram efeito, jogadores que não contribuíram para o elenco, jogadores que, inclusive, até criaram greve, né, na equipe. Isso, obviamente, isso não é culpa dele, mas mostra também um despreparo na hora de trazer os jogadores, de preparar esse elenco. Peças assim que dificilmente vão servir. Só o destaque para o Eduardo, zagueiro, que é um dos melhores zagueiros do campeonato. Isso.
E, assim, o que a gente espera do Campinense é que a equipe melhore. E também que a equipe inicie um projeto, mas com essa gestão, com esse cenário que a equipe vive, principalmente ainda com um 13 muito forte, é difícil, porque parece que é muito difícil a gente ver Campinense 13 em pé de igualdade, né? Parece que tem que estar um bem, o outro mal. Então, eu espero que o Campinense trabalhe muito nessa pré-temporada para 2025, porque vai precisar. A gente viu, por exemplo, um Santa Cruz que viveu algo parecido com o Campinense, fez um bom campeonato, voltou à Série D de 2025. O Campinense não vai ter esse mesmo papel. Exatamente. Agora vamos falar do Nacional de Patos, que a gente zicou forte, né? Zicou forte, mas também não foi só culpa da gente, não, tá? Principalmente culpa da gestão do NASA. A gestão do Nacional de Patos deixou muito a desejar esse ano. Principalmente na transição da Série D para esse Campeonato Paraibano. Eles poderiam ter mantido, né? Exato. Buscar... A gente sabe que teve muita questão ali complicada, né? Porque teve muitas dívidas que ficaram do último Campeonato Brasileiro para a equipe Nacional de Patos, mas era de se esperar pelo menos um Nacional de Patos forte para o Campeonato Paraibano, né? Nacional de Patos não conseguiu a vaga ano passado para a semifinal do Paraibano por detalhe. A gente viu até o início promissor, mas depois uma queda de rendimento assim abrupta. De toda a comissão, jogadores, enfim. Não deu para entender o que aconteceu com o Nacional de Patos. E aí a crise estabeleceu e não deu mais para voltar. Exato. E aí é uma lição que fica pro ano que vem, né? Será que o Nacional de Patos vai conseguir se reerguer? Porque eu vejo o Nacional de Patos com grande potencial de crescimento. A cidade de Patos é um grande centro, né? É uma cidade que realmente merece ter um time no destaque no cenário paraibano. Mas por que ainda não tem? Esse que é o ponto. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar e que precisa ficar de lição para aqueles que estão aí à frente da gestão nacional de Patos. Exatamente. E uma gestão que foi muito interessante esse campeonato foi o do Pombal. Isso. Pombal foi uma equipe que impressionou pelo seu estilo. A gente conversou aqui com o Adriano Souza, o treinador do Pombal, e a gente viu de perto, a gente ouviu dele como essa equipe do Pombal joga, como o trabalho, o projeto, encabeçado até mesmo pelo analista de mercado do Pombal, o Ian, como a equipe tem um foco muito interessante e quer esse estilo de jogo. E não à toa, acho que foi premiado, Ramon, com a manutenção na primeira divisão. Obviamente, a gente não sabe ainda a questão do Atlético de Cajazeiras, mas eu acredito que o Pombal vai permanecer na primeira divisão e fez um trabalho muito, muito bem feito. E mesmo se tivesse sido rebaixado, mesmo se for rebaixado ainda, o trabalho foi ótimo. A gestão foi muito bem feita e, obviamente, a equipe tem um investimento muito inferior às outras equipes. Primeira vez na primeira divisão, então é de ressaltar sim a campanha do Pombal, independentemente do resultado. É bom a gente ter essa equipe com essa mentalidade, com essa ganância, né? Isso. Por querer conseguir alcançar não só a primeira divisão, mas também impressionar. Exatamente. E aí, só para fazer um comentário, porque essa situação do Pombal tá ainda incerta por conta justamente do Atlético de Cajazeiras, que conseguiu que um recurso fosse atendido, né, pelo STJD, de que o Campeonato Paraibano não tivesse os rebaixados nem campeão definidos até o julgamento da terceira instância do Atlético de Cajazeiras. Que a gente não sabe ainda quando vai ser. E aí o Atlético de Cajazeiras até então não está mais com os 13 pontos a menos, mas provavelmente, assim, eu imagino que vai se manter essa decisão, até porque é uma situação extremamente complicada, que eu nunca vi na minha vida uma situação como essa, de jogador escalado irregularmente ser decidido a favor da equipe que cometeu o erro. Então, eu acho que o Atlético de Cajazeiras vai ser rebaixado. Uma pena, porque eu acho que o Atlético de Cajazeiras talvez não fosse rebaixado diante dessas questões que envolveram essa incompetência, tá? Essa falta de competência por parte da gestão do clube. O São Paulo Cristal aqui, o São Paulo Cristal fez um campeonato péssimo. Acho que foi a grande decepção, assim, pelo que entregou ano passado. É uma equipe que, cara, poderia estar jogando Série D, porque jogou Série D 2 anos atrás. Isso. A equipe do São Paulo Cristal fez um campeonato muito bom no ano passado, chegou à semifinal. Se o Souza tivesse garantido a vaga para a Série C,
o São Paulo Cristal herdaria essa vaga. Então, mas não conseguiu, e a gente viu uma mudança de gestão. Os investidores da Cachaça São Paulo, né, saíram e deixaram para outras pessoas que basicamente jogaram a equipe no lixo, basicamente. Acho que é isso. O projeto parece que vai se encerrar, não que vai encerrar o clube, mas o projeto, a ideia inicial não vai permanecer, e enfim, é triste, né, porque é uma equipe que tem um visual muito bacana, conseguiu, inclusive, movimentar por certos anos um certo tipo de interesse da população ali de Cruz do Espírito Santo. Perdeu isso, mudou para Lagoa Nova, mas nada mudou, né? A equipe vai continuar aí. Agora vai ter campeonato da Série D e série da segunda divisão do Paraibano. E agora fica a questão, o que vai ser do São Paulo Cristal? A gente não sabe. Então, o que é ressaltar essa incapacidade de manter um projeto que parecia interessante. Exatamente. E o Atlético Cajazeiras a gente já falou aqui, né? Isso. A gente já falou de tabela, que é uma equipe que fez um campeonato interessante. Obviamente, o resultado do Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, eu acho que mudou muito, né, a cabeça da equipe. Sim, também. Obviamente, meteu 3-0 no Botafogo. Mas, enfim, a gente não tem muito o que dizer da equipe. Eu acho que se a equipe não tivesse perdido os pontos, teria permanecido na primeira divisão, até mesmo pelos resultados que garantiu. Isso. Mas, enfim, não tem como a gente cravar alguma coisa. Agora é esperar o resultado e ver o que vai dar. Exato. Vamos mudar de assunto, Ramon? Simbora. Vamos falar sobre as surpresas que estão rolando aí nos estaduais do Brasil. Obviamente, a gente vai focar em Novo Horizontino e Nova Iguaçu dos campeonatos Paulista e Carioca. Primeiramente, porque é os campeonatos que a gente mais assiste, né? Não tem como a gente falar o que tá pegando lá no Roraimão, que a gente não acompanha, infelizmente. Mas é bom destacar primeiramente o Novo Horizontino, o Ramon Araújo. Eliminou o São Paulo, São Paulo campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil. E o Novo Horizontino, cara, é um projeto muito, mas muito interessante. É um projeto que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. É uma equipe que jogou Série C com o Botafogo, né? E mostrou muito mais capacidade. Subiu da Série D, cara. Se eu não me engano, ele jogou Série D no mesmo ano do Souza, em 2021. Conseguiu acesso à Série C, conseguiu acesso à Série B e, cara, quase subiu no ano passado. Fez campanha de time de acesso, mas nas últimas rodadas perdeu. Faz um trabalho muito interessante com o Eduardo Batista, um elenco assim composto por jovens, mas também por jogadores, uma mescla muito interessante de jovens e jogadores mais velhos. Então, é uma equipe que é uma SAF, né? Então, é uma equipe, é um time empresa que consegue ter um trabalho muito bem feito. Agora conseguiu vender o Rômulo, camisa 10 da equipe, pro Palmeiras. Joga muito, viu? Ganhando um grande valor. Então é uma equipe que mostra muita capacidade, mostra muito talento, e é bom ressaltar que vem forte para o campeonato da Série B esse ano. E é uma equipe que tem o trabalho do Eduardo Batista. É uma equipe forte defensivamente, é uma equipe que consegue jogar muito em transição, e é por isso que atrapalha a vida desses times grandes. Mas é uma equipe que, contra times pequenos, se mostrou muito forte, se mostrou muito capaz de derrotar essas equipes. E a equipe do Novo Horizontino fez um grande campeonato paulista, sendo que veio da Série A2 no ano passado. Isso é interessante, Isso né? é um detalhe interessante. E assim, tem alguns pontos que é preciso destacar. Por exemplo, a gente coloca como surpresa porque, naturalmente, é de se esperar que os grandes clubes de São Paulo estejam ali entre os semifinalistas. Mas o Novo Horizontino é um trabalho que, assim, quem acompanhou a Série B do ano passado sabe que é um time muito bom, com muita competência, muita qualidade. O Rômulo, que é o camisa 10 que o Palmeiras contratou, um cracaço de bola. É uma equipe que tem mostrado um desenvolvimento do projeto já há um certo tempo. E aí, tipo, quando a gente fala em novidade, é justamente porque foge desse padrão que nós vemos, né? E é uma equipe que entrega muito, né? Se eu não me engano, empatou contra o Palmeiras, venceu o Santos, o Santos vinha muito bem no Campeonato Paulista, venceu o São Paulo, né? E vence também o Corinthians,
Salvo engano, foi alguma coisa assim a campanha do Novo Horizontino. Sim, venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu empatou o com o Palmeiras. Santos e empatou com o Palmeiras. Então, assim, veja, é uma equipe que tá mostrando toda a força que tem. E aí enfrenta agora o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Paulista, sonhando, por que não sonhar? Né? Apesar do Palmeiras ser o franco favorito, mas por que não sonhar? Uma equipe que tem mostrado o resultado, pode sim sonhar com esse tipo de conquista e que é um trabalho que tem que se parabenizar. E é uma equipe para se olhar. O Léo tinha me comentado comigo, eu acho que ano passado ainda, sobre o Novo Horizontino, me alertando, até mesmo para a gente fazer um programa falando sobre o projeto lá do Novo Horizontino. E é uma equipe realmente que é preciso a gente abrir os olhos para poder acompanhar mais de perto, porque não está aí por mera coincidência, não. Jamais. O Novo Horizontino está aí porque tem um trabalho maravilhoso e não duvide se ele estiver ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Um outro trabalho que não tem a longevidade do Novo Horizontino, mas que está dando seus primeiros passos e dando grandes passos, é o Nova Iguaçu, que conseguiu ir à final do Campeonato Carioca, passou do Vasco, venceu o Vasco no primeiro jogo, empatou os 2 jogos no Maracanã. Cara, que equipe é o Nova Iguaçu? É uma equipe que tem uma mentalidade muito ofensiva, é uma equipe que consegue construir, criar jogadas, de um elenco, cara, recheado de jovens, recheado de jogadores que recebem... Bons jogadores, né? Bons jogadores, que recebem salários míseros, assim, em comparação a jogadores brasileiros, assim, no geral. É uma equipe que se cria num cenário onde o Campeonato Carioca está necessitando de times assim. Isso. O Campeonato Carioca tá pulsando por uma equipe que surge como novidade, né? A gente teve alguns casos, assim como a própria Portuguesa, que mostrou muita capacidade, jogou Série D, quase se classificou para a Série C. A gente tem equipes ali também próximas, o Madureira, que sempre, vez ou outra, faz um campeonato bom. Mas a equipe do Nova Iguaçu tá excedendo as expectativas. E é uma equipe que é uma equipe empresa, e é uma equipe que tem uma roupagem, assim, eu diria, moderna. É só você pegar pelo emblema, pelo escudo. É uma equipe que mostra um cenário, uma ideia meio moderna, né? Isso. Parece que faz jus ao futebol que faz. E agora fez uma grande campanha, e é bom ressaltar, Ramon Araújo, está na Série D desse ano. Isso é importante. É importante demais, porque a gente vai falar muito de Série D e Série C futuramente. E Nova Iguaçu é uma equipe fortíssima. E bem encaminhada para conseguir um acesso à Série C. E aí eu digo algumas questões que também são importantes, né? Nova Iguaçu, volta e meia, a gente escutava falar que fazia uma boa campanha no Campeonato Carioca. Até me lembro perfeitamente que o Cortez, lateral esquerdo, apareceu para o futebol brasileiro jogando ali no Nova Iguaçu. E aí, enfim, a gente vê que o Nova Iguaçu, ele é sempre essa equipe no Campeonato Carioca que volta e meia ela volta a aparecer com um pouco mais de destaque. E desta vez, especificamente, a gente vê com muita sobra. Com uma equipe que realmente constrói o jogo, que propõe o jogo. É interessante, porque Léo falou ali, né, com recheado de jogadores assim que recebem um salário, assim, basicamente, né? Não recebe um dinheiro muito alto. E aí, por exemplo, o goleiro Nova Iguaçu, depois da classificação contra o Vasco, voltou para casa de metrô, né? E aí ele se encontrando com os torcedores e tal. Isso é uma coisa que você vê como é que é a situação de uma equipe que não tem uma estrutura, né, vamos dizer assim, do porte dos grandes outros clubes do Rio, mas que chegou aí para estar disputando a final contra o Flamengo, que inclusive já jogou joga sem peso nenhum, porque a responsabilidade está toda do lado do Flamengo. Se o Flamengo não ganha o Campeonato Carioca, é que é vexatório, não é o Nova Iguaçu. É bom ressaltar que o treinador, inclusive, falou que o Nova Iguaçu é o time que mais se arrisca, né? Exato. Que o Flamengo não se arrisca. Exato. E aí, por exemplo, isso é uma coisa maravilhosa de se ver. A gente vai estar aí podendo ver isso daí nos próximos dias, de como vai ser essa questão. Mas é muito legal de ver uma equipe como Nova Iguaçu chegar na final do Campeonato Carioca, podendo sim, por que não sonhar com um título em cima do maior clube ali do Rio de Janeiro.
Exatamente, cara. E é bom destacar também, Ramon Araújo, alguns outros trabalhos que eu separei aqui. Perfeito. E que você também sabe, que eu sei que você é ligado aqui no futebol. Queria destacar primeiramente o estado de Minas Gerais aqui. Falando um pouquinho do eixo, né? A equipe que a gente já falou no ano passado, que é o Atlético Clube. O Atlético Clube tá aí entre os melhores times aí do Campeonato Mineiro. É uma equipe que conseguiu acesso à Série C desse ano. É uma equipe, é um projeto, é um clube empresa que vem fazendo um trabalho muito interessante. É uma equipe que tem um cenário e um poder financeiro muito bom. É uma equipe que pode surpreender futuramente. É uma equipe jovem que está se construindo, está se modelando. A gente falou dela. Exatamente. Da Série D, porque era uma das equipes que poderia enfrentar o Souza. Isso. E a equipe agora conseguiu evoluir e a equipe tá chegando muito forte para essa Série C, que a gente vai falar futuramente quando a gente for falar do Botafogo. Exatamente. E também ainda nesse Campeonato Mineiro a gente tem o Pouso Alegre, que jogou a Série C no ano passado, foi rebaixado e agora vai jogar a Série D. Mais uma equipe que pode colocar muitos empecilhos para Souza e 13. Então, é um campeonato... Essa Série D a gente nem terminou. Exato. Já tá falando. Já tá falando. E aproveitando que a gente tá falando de Série D, uma outra equipe que vai jogar a Série D é o Água Santa, de São Paulo. O Água Santa é uma equipe que conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista. Esse campeonato aqui, por pouco, não chegou, né, à próxima fase, né? Porque foi Água Santa e quem mesmo? Foi Água Santa e Corinthians? Não, Copa do Brasil? Foi Água Santa e Vasco. Água Santa e Vasco. Quase que o Água Santa conseguiu chegar à terceira fase da Copa do Brasil. E no Campeonato Paulista, a equipe, se eu não me engano, ela foi eliminada ela conseguiu avançar de fase, não foi? Não, então, não chegou na próxima fase. A Água Santa não passou de fase. Não passou, né? Mas aí não passou de fase foi por detalhe, né? Assim, o ano também do Água Santa, esse ano no Paulista foi bastante difícil, né? Enfim, mas também foi por detalhe que não conseguiu passar para a próxima fase. Mas é basicamente isso, né, Léo? Acho que se a gente for pegar aí, por exemplo, São Bernardo, né? Sim, foi do grupo do Palmeiras. Isso. Ficou atrás da Ponte Preta. A gente pega... Mas fez 15 pontos. A gente pega equipes como São Bernardo, Água Santa, né? Que tiveram campanhas brilhantes no Campeonato Paulista, assim. Brilhantes é difícil, mas campanhas boas no Campeonato Paulista. Mas não conseguiram a classificação porque... A questão da classificação por grupo, principalmente, né, o São Bernardo, que fez a 6ª melhor campanha e mesmo assim não conseguiu vaga, porque ficou no grupo do São Paulo e o grupo do São Paulo ficou muito equilibrado. Foi. Porque tinha Novo Horizontino, São Paulo e São Bernardo. São Bernardo faz um trabalho excelente com o Márcio Zanardi, que é um dos treinadores promissores do futebol brasileiro. Esse cara vai pular da Série C pra Série A rapidamente. Quase viu? que ia, né, parar no Corinthians, Quase né? que ia. E ele aceitou, viu? Foi. Porque a regra do campeonato não permitia, foi. E que é uma regra que eu acho, assim, maravilhosa. Incrível. Até protege, eu digo assim, de maneira geral, os treinadores, né? Protege muito e dá espaço para que as equipes construam um projeto em cima de um treinador e não tenham medo de perder esses treinadores para um rival local. Perfeito. Mas, saindo um pouco do eixo, eu queria ressaltar aqui um pouco algumas equipes interessantes. Primeiro é o Barcelona da Bahia. Meu amigo, Barcelona na Bahia. Não sabia, Léo. Sendo bastante sincero, isso aí eu não conhecia. Barcelona da Bahia conseguiu, bateu de frente com o Vitória da Bahia. No último jogo, nesse último fim de semana, abriu 2-0 e o Vitória conseguiu, virar o jogo lá no Barradão. É uma equipe que eu particularmente não conheço muito a fundo, mas é uma equipe que mostrou muita capacidade nesse campeonato, chegou ali nas primeiras colocações e chamou muita atenção, não só por se chamar Barcelona, mas também por bater de frente contra Bahia, contra Vitória. E é uma equipe que talvez consiga aproveitar desse momento que vive o futebol baiano, né? De Bahia com um investimento bizarro, de Vitória voltando à Série A e tendo um investimento aí de casa de prostituição, que eu não vou nem perguntar a sua opinião, Ramon. Mas é uma equipe que talvez possa crescer e provavelmente garantiu vaga na Série D do ano que vem. Então vamos ver como essa equipe vai vir para o próximo campeonato. Obviamente, a gente agora, indo para Pernambuco, uma equipe que já é barbada. Retrô. Retrô. Retrô que todo ano ali eu diria,
tá sendo a segunda força do futebol pernambucano, né? A gente falou muito dele na Série D do ano passado, porque é uma equipe que todo ano ali briga por vaga. E tem um desenvolvimento de trabalho muito legal, assim. Eu me lembro, eu acompanho o Retrô, assim, desde o início lá do trabalho, quando tava começando a ganhar mais corpo. E assim, é um trabalho muito sério, um trabalho que é feito, né, passo a passo, degrau a degrau. Logo mais a gente vai ter sim um Retrô na Série C do Campeonato Brasileiro, isso eu não tenho dúvidas, tá? E é de se esperar porque é uma equipe que trabalha de maneira séria com a gestão, né? Tem jogadores, por exemplo, experientes como o Jean, que já teve passagem pelo São Paulo, Fluminense, campeão, né, pelo São Paulo e pelo Fluminense, grande jogador. Então é um time que esse ano não conseguiu chegar na final do Pernambucano, né? Mas que é muito legal de ver que, por exemplo, em Pernambuco hoje a gente tem 4 forças, né? A gente tem o Sport, a gente tem o Náutico, a gente tem o Santa Cruz e a gente também tem o Retrô. Exatamente. E pra gente encerrar esse programa maravilhoso, eu queria ressaltar uma equipe, Ramon Araújo, que eu acho que você não conhecia. Não conhecia. Que é o União Rondonópolis, do Mato Grosso. É uma equipe, meu amigo, que os resultados já mostram o que essa equipe é capaz. A equipe é líder do Campeonato Mato Grossense, acima do Cuiabá, tá bom? Tá na frente do Cuiabá. Dos 9 jogos que jogou, venceu 8 e empatou 1. Está ainda invicto. Porra, bicho. É uma equipe que tem 25 pontos de 27 jogados. Cacete. É uma equipe muito forte. Como diria Fausto Silva, porra, bicho, esta fera. Venceu o misto na primeira partida da semifinal. Ou seja, são 10 jogos. São 10 jogos agora, né? Perdeu na Copa Verde pro Goiás. Inclusive, eu vou até ver aqui como que tá eles estão na Copa Verde, porque eu não cheguei a olhar isso. Vou ver agora aqui. A situação no campeonato, né? Eu vou ver a situação deles na Copa Verde, porque... Oxe, cadê a classificação da Copa Verde? Tem classificação, não? Acho que é só partida de mata-mata, eu acho, né? Será? Vamos ver. Vamos puxar aqui agora, meu amigo. Ó, deve ser. Copa Verde, que é a Copa do Nordeste. É isso mesmo, já é mata-mata. Já começa mata-mata, né? O União Rondonópolis aplicou 4-0 no Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Aí nas oitavas de final, perdeu pro Goiás. Foi. Né? Então aí acho que já acabou a participação da equipe. Acabou. Perdeu pro Goiás. O Goiás é uma equipe ali de praticamente Série A, né? E o União Rondonópolis, voltando a falar de Série D, é uma equipe que vai jogar a Série D esse ano. Meu amigo, essa Série D vai estar boa, viu? Vai estar boa e a gente vai trazer tudo aqui no podcast Mais Fute. Vamos encerrar esse programa? Vamos embora. É isso, meus amigos. Programa longo, muito conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês acompanhem o podcast Mais Fute aqui nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal da Mais TV. Se você está conhecendo o podcast Mais Fute pela primeira vez, eu espero que você compartilhe esse programa com seu amigo. Porque, meu amigo, aqui é análise, conteúdo e inovação de verdade. Maravilhoso, Léo. Maravilhoso até demais. E se você acompanhou o podcast Mais Fute, eu quero saber qual que é a palavra, Ramon Araújo. A palavra da vez. Qual será, Léo? Eu queria mandar um abraço, inclusive, para todo mundo que vem comentando a palavra todo episódio. É muito bom a gente ver todas essas pessoas que acompanham o podcast até o final. E eu queria agradecer aí Tainan Guilherme, Iago Oliveira, a galera da diretoria. Mandar um abraço também para Cauê Vitor, que acompanhou a gente aí, fã nosso. Eu queria agradecer aí pela sua participação. Qual a palavra? Diga-me. Vamos botar União Rondonópolis. Juro pra você que eu pensei a mesma coisa. Pensou? Eu pensei. E é porque você falou a União Rondonópolis do Mato Grosso. Aí eu fui, puta que pariu, não vou botar os 4 não, só União Rondonópolis tá Pronto, bom. É a grande União Rondonópolis. É, essa União Rondonópolis, né, do Mato Grosso. É isso, meus amigos. Até o próximo episódio e é isso. Tchau. Valeu. Um abraço.